Olá, queridos e queridas, bom dia, a doce paz do Senhor esteja com todos e todas nessa manhã. Queremos nesse momento, nesse domingo tão especial, dar início ao nosso processo de escola dominical e convidando a todos vocês a estar conosco. Deus tem coisas grandes para falar e revelar ao teu coração. E é fundamental que nós estejamos dispostos a se permitir que o Senhor continue ministrando em nossas vidas. Eu gostaria de convidar você para uma reflexão muito rápida, mas eu entendo que nesses tempos que estamos vivendo, Deus tem coisas a acrescentar e muito na nossa vida. Vamos começar falando com Deus, orando nessa hora. Graças te damos, Senhor. Te rendemos e te louvamos pela tua grandeza, pelo teu amor e pelas tuas misericórdias. Peço que neste momento o teu Espírito Santo esteja em cada coração, em cada vida, revelando a tua infinita graça. Que nesses dias difíceis o Senhor nos traz o teu refrigério e renova a nossa fé, para que continuamos na nossa jornada como filhos e filhas do Senhor. Nos abençoe com a presença santa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 21. Um texto que você já deve ter ouvido isso várias vezes, mas vai te ajudar nessa reflexão mais uma vez. Então vamos lá, colocando o óculos para a gente não se perder. Mateus capítulo 21, no versículo 18, diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseres: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Esse é o texto que Jesus nos traz um momento que a gente tem alguma dificuldade de entender. Jesus amaldiçoando uma figueira. E certamente os botânicos estariam aqui gritando, nessa hora. Mas em tudo tem o processo, em tudo tem uma finalidade. E Jesus tinha suas finalidades nesse momento. Mas olhando isso, Jesus estava dentro de um processo de caminhada, caminhando já na semana, que é a semana em que ele foi entregue, uma semana difícil. E na segunda-feira, ele fazendo esse percurso, ele teve fome. E ele olha à distância e vê uma figueira com folhas. Uma figueira com uma folhagem bonita, viçosa. Então ele rapidamente se deslocou até aquela figueira, porque dentro da sua expectativa, aquelas folhas eram uma resposta de que ela tinha fruto. E Jesus se surpreende quando chega naquela figueira. Ele não encontra os frutos que aquela figueira estava anunciando. E ele percebe que aquilo estava errado, então ele não pensa duas vezes. Ele amaldiçoa a figueira, imediatamente a figueira seca, da raiz até o caule, tudo ali. E os discípulos então entram em um momento difícil. Como pode isso acontecer? Foi tudo muito rápido. E aí, onde nós entramos então, em alguns pontos nós precisamos pensar na vida. Em muitos momentos nós temos visto
e ouvido coisas que parecem ser, mas não é. Hoje nós estamos em uma época de fake news, de engano, de mentiras, de contradições. E hoje nós às vezes acreditamos em pessoas, acreditamos em situações, acreditamos em papéis, em reportagens, em internet. E tudo aquilo que nos apresenta nós vamos construindo as nossas verdades. E isso tem me preocupado. Tem coisas que parecem, mas não é. Tem coisas que têm demonstrado um comportamento, mas não é. E nós, como igreja, como filhos e filhas de Deus, precisamos entender esse processo. Jesus tem nos advertido nesse texto. Uma advertência que para cada um, pelos frutos conhecereis a árvore. E nós não temos visto fruto em muita gente, não temos visto fruto em muitas situações da vida, mas temos acreditado. E isso é preocupante. E eu quero trazer a você, nesse tempo de pandemia, aonde o povo está vivendo um tempo de grande dificuldade, e a gente vai ouvindo tantas notícias, tantas mortes, e ao mesmo tempo coisas muito contraditórias também. E ficamos pensando em quem acreditar, em que lado recorrer, a quem buscar, em que jornal devo ler, assistir, em que reportagem devo me... É difícil. Mas uma coisa eu quero dizer para você, querido. Jesus, quando procurou recursos naquela figueira, ela estava mentindo. E às vezes nós temos ouvido muitas mentiras, participado e passado muitas mentiras, e às vezes temos construído também algumas mentiras e tomado como verdades na nossa vida. Esse é o primeiro ponto, que é esse que está na moda hoje, né? Você abre seu celular, você vai ligar seu computador, você liga sua televisão, onde você está, se reúne um grupo, que não é para estar grupo, mas sempre tem uma notícia. E às vezes nem isso tudo é avaliado. Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para você. O segundo ponto em que a gente observa é que a figueira tem uma finalidade, ela tem que produzir fruto. E quando ela não produz fruto, ela não consegue cumprir o seu objetivo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós como igreja, temos que cumprir o nosso objetivo. Temos que ser pessoas frutíferas. Jesus procurava na figueira algo que pudesse acrescentar na caminhada. E hoje nós somos essa figueira que temos que acrescentar algo na caminhada das pessoas que estão em desespero. Temos que acrescentar a bonança, a alegria, a felicidade, a paz, a solidariedade, o amor, a compaixão, a misericórdia. Temos que acrescentar na vida das pessoas a tolerância. Está pronto para ouvir, dispostos a agir. Temos que acrescentar na vida das pessoas os frutos que essa figueira deveria estar oferecendo. Temos que estar acrescentando na vida da humanidade que está perdida, desesperada, procurando socorro. E eu queria te dizer nesta manhã, você é uma figueira e tem que ser frutífera. Nós temos que estar ligados na videira verdadeira. Se nós queremos dar frutos, nós temos que estar ligados e conectados com o Senhor. Temos que buscar, nós estamos vivendo aqui, terminando um ciclo de 72 horas de intensa oração pela vida da igreja e por outras áreas do nosso país. Para que nós estejamos ligados, interligados um com o outro e ligados em Cristo. Os frutos acompanham aqueles que querem. E nós precisamos restaurar, e Jesus então exemplifica para os discípulos que estavam sem entender o que estava acontecendo.
E a gente tem observado que a igreja não tem entendido o que está acontecendo no nosso país. Seja pelo contexto do coronavírus, seja pelo contexto político, e seja pelo contexto social e pelo contexto espiritual. A gente só vai ter o discernimento de tudo isso em Cristo. Fazemos projeções, criamos expectativas, mas a resposta só vem do alto. Ele é a palavra final para a nação, mas para a sua família, para a sua casa, para você, Ele é a palavra final. Por isso, querido, que dá necessidade de estarmos ligados no Senhor. Porque Ele fala para os discípulos, olha, vocês não estão vendo nada, porque se vocês tiverem fé, o que eu estou fazendo vocês também farão. E aí lançou um desafio agora. Jesus trabalha agora já com os discípulos, usando aquela expressão da figueira. Figueira que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo, ou libera-se uma palavra e ela seca. Naquele momento Jesus então chama os discípulos e diz, olha, vocês estão vendo isso? Isso não é nada. Porque se vocês tiverem fé, se vocês acreditarem, vocês vão fazer essas coisas e ainda maiores do que esta. E aí nós olhamos o nosso país no estado de pânico, de desespero. Olhamos as nossas igrejas fisicamente fechadas. Olhamos irmãos e nos preocupamos como eles estão. E nos contradizemos emocionalmente quando olhamos para Deus. Por isso eu queria dizer para você, você é essa figueira que precisa produzir frutos. Se hoje o desafio é dentro das nossas casas, que fique aí, por favor. Mas que você seja uma frutífera árvore dentro da sua casa. Produza frutos dignos dentro da sua casa, frutos no seu casamento, nos seus filhos, nos seus pais. Seja uma pessoa frutífera. Não passe mensagens equivocadas. Não passe mensagens enganosas. Você pode produzir frutos, e eu creio nisso. Então, frutifique aonde você está. É isso que o Senhor espera da igreja dele. É isso que o Senhor tem a expectativa na vida da sua igreja. Porque a igreja de Atos dos Apóstolos, por mais perseguida que estava, não deixou de ser frutífera. Por mais perseguida que a igreja estava, ela continuou se multiplicando. Ela continuou se alastrando com amor, com graça, com solidariedade, com compaixão. Ela continuou crescendo. E a mensagem não foi invertida. Por isso que ele dá-se esse motivo nessa manhã, de você perceber que a mensagem da figueira, que o mais contraditório que pareça, Jesus estava nos advertindo, há um só Cristo, há um só caminho, há uma só maneira de viver diante dele, que é ligado nele. Não passar mensagens falsas, não aparentar aquilo que não estamos vivendo, não falar de coisas que não temos totalmente o domínio, e por aí afora vai. Esse é o chamado da igreja, uma igreja verdadeira, uma igreja firmada na palavra, uma igreja que constrói os seus alicerces na revelação do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus. Esse é o chamado. E eu quero levar você para a gente fechar essa palavra, que eu e você temos o Espírito Santo para reproduzir tudo isso no nosso dia a dia. Se tudo isso está acontecendo, há esperança. E que passa por você, passa pela sua mensagem, pela sua palavra, pelo seu comportamento, há esperança. E temos que proclamar esperança. Jesus foi à figueira com esperança de encontrar algo nela e não a encontrou. Mas eu quero dizer que essa geração que estamos passando, esse tempo de dificuldade que estamos vivendo, eles procuram a esperança na igreja. Eles têm recorrido àqueles e aquelas que temem ao Senhor.
e eles sabem aonde estão os frutos. Essa geração sabe aonde estão os frutos. Por isso, querido, não minta o produto. Revele ele. Revele quem você é, aquilo que o Senhor introduziu na sua vida. Ore, jejue, clame, busque ao Senhor, leia a palavra do Senhor, anuncie o Senhor, porque você é essa pessoa para ser o canal de solidariedade, de bênção, de esperança e de vida e de alimento por uma nação que está clamando por esses recursos. Eu deixo a você essa palavra. Vamos mudar a nossa nação. Vamos mudar a nossa cidade, o nosso bairro, mas vamos mudar a nossa casa, a nossa vida. Vamos ser a figueira frutífera, oferecendo os frutos para esta nação, começando pela tua vida. Deixa esta palavra e creio que Deus certamente vai continuar falando com você nesse dia de hoje. Vamos falar com Deus? Obrigado ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem falado, revelado e mostrado a cada passo o que está no teu coração para o nosso coração, Senhor. Obrigado pelas pessoas que têm sido curadas do coronavírus. Obrigado, Senhor, pelo índice de recuperação de pessoas por esse vírus. Te agradecemos por esses livramentos em todas as nações, em particular no nosso país. E oro, Deus, por aqueles que perderam seus entes queridos. Que o teu Espírito traga o consolo, o refrigério, o renovo em cada família, em cada coração. Oramos por aqueles que trabalham na área de saúde, que bravamente tem travado essa luta. Que o Senhor tenha misericórdia. Cobre, Senhor, cada um deles com teu sangue. Livra-os de todos os vírus, de toda enfermidade, toda moléstia. E dê a força, o alento a eles e aos seus familiares nessa batalha, Senhor. Oro por todos e todas que têm que estar trabalhando nesses tempos. Pelo pessoal da segurança, da saúde, da limpeza, pelos bombeiros, pelos que trabalham em mercados, em farmácias, e por todos e todas que têm contribuído para o funcionamento da nossa nação. Que a tua mão e a tua graça os alcance e os proteja. E eu te peço, Senhor, liberta a nação desse vírus, liberta o solo brasileiro desse vírus. Em nome de Jesus nós pedimos a tua cura para a nossa nação e para as demais nações que estão enfrentando esse estado, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu amado, minha amada. Que o Senhor continue falando contigo. Nós vamos ter uma aula de escola dominical agora, pelos professores, tanto jovens, juvenis, as crianças e os adultos. Todos receberão uma ministração que foi preparada com muito amor e com muito carinho para a sua vida.